Oi, meus amigos da FM TV. Hoje eu vou conversar aqui na Janela da Paulista com o Dr. Paulo Rosenbaum. Já falei dos livros dele para você, principalmente desse aqui, Navalhas Pendentes. Dr. Paulo estava me falando aqui nos bastidores sobre esse livro, que você já conhece, a gente já mostrou, já fizemos entrevistas sobre ele, mas sobre um aspecto que ele tem de grande atualidade, né? Que é a questão da informática. Exatamente. Bom, prazer estar aqui com você de novo, Isabel. O livro, ele de alguma forma, ele está up to date, como se diz, quer dizer, ele está na ordem do dia, porque como ele aborda também a questão da inteligência artificial, né? Não de uma forma didática, mas dentro da própria literatura. Então, assim, qual o papel que a inteligência artificial vai ter na composição das obras literárias? Mesmo nos trabalhos acadêmicos, né, tem toda uma discussão ética sobre qual o limite, né, as pessoas estão usando muito esses aplicativos onde você coloca uma frase, uma fotografia e a máquina constrói algum tipo de obra. Então, assim, onde que vai ficar a originalidade, a criatividade? Será que não vai atrofiar a criatividade? Como o livro tem uma inserção nessa questão da inteligência artificial, pode interessar ao público que quer uma discussão sobre isso. E vai ter que ter discussão mesmo, porque isso é bem complicado, né? Bem sério. Eu penso também que muitas editoras têm usado traduções feitas por Google, essas coisas, e depois o tradutor melhora. Porque eu vejo tantas traduções ruins. Sim, né? sem dúvida. Antigamente a gente tinha os grandes nomes da literatura traduzindo. Também tivemos recentemente grandes tradutores, como a Heloísa Jean, que nos deixou outro dia, mas as traduções parecem ter sido feitas por uma máquina mesmo, de tão ruins que elas são, enfim. Mas nós estamos aqui para falar de coisa boa. Quero saber como é que foi o lançamento de Navalhas Pendentes lá em Israel. Foi muito bom, foi feito no centro, que agora se chama Centro Guimarães Rosa, que é o centro, Centro Cultural da Embaixada Brasileira em Israel. Teve uma receptividade muito grande. A gente tem alguns contatos, que parece que o livro vai ser editado em outros países e talvez seja editado em Israel também. Que bom, né? E a tradução vai ser feita com o velho método de tradutor humano. Graças a Deus. Porque você tem razão, quer dizer, as traduções, elas são uma parte fundamental, né? Se você verter uma língua para outra, como dizia o Haroldo de Campos, é uma transcriação. E se isso não for bem feito, a máquina não faz isso. A máquina não transcria, ela simplesmente verte, que é diferente. Então eu acho que, sem compreender o espírito da língua, é muito difícil você acertar, o tom literário apropriado. Mais ou menos isso. É isso. Bom, sucesso para você, que você já está tendo muito aqui com esse livro maravilhoso. Muito obrigado. E vamos falar um pouco dos outros livros. Você é médico, né? É claro, e escreveu sobre homeopatia, né? Eu queria saber, você é homeopata? Você acredita na homeopatia? Sim, na verdade, a minha formação acadêmica, além de homeopata, eu fiz toda uma carreira acadêmica na medicina preventiva da USP, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em medicina preventiva. E a medicina preventiva, que é o que a gente chama atenção primária à saúde, né? Eu acho que é a grande... Nessa medicina preventiva se encaixa a medicina integrativa. E um dos braços da medicina integrativa é a homeopatia e medicina tradicional chinesa, acupuntura e todas as outras técnicas que não são as técnicas, digamos, mais convencionais.
Se bem que hoje, né, a gente considera que essas outras técnicas chamadas não convencionais estão se tornando convencionais, porque elas estão inseridas na academia. Tem cada vez mais, digamos, provas epistemológicas e mesmo científicas de que tem efetividade. Agora, tem limites, tem uma discussão ética de até que ponto se pode ir sem usar os medicamentos tradicionais. E, na verdade, o futuro é a medicina integrativa, tanto de um lado como do outro. Ou seja, essas técnicas precisam se fundir a favor do paciente. Não importa a técnica que você usa, desde que você favoreça o paciente. A técnica é quase uma subsidiária da necessidade de trazer. Então, a questão da humanização da medicina, a questão de você de um médico ser mais do que um técnico, mas alguém que se preocupa de fato com a vida da pessoa, não só E essa integralidade da história biográfica da pessoa. Quer dizer, a pessoa não é só um fígado doente, ou um coração, ou um cérebro, ela é uma totalidade. Então, a medicina tem se aberto, mesmo a Associação Brasileira de Ensino Médico, para fazer anamneses mais, digamos, que contemplam a totalidade do sofrimento humano. Então, eu acho que os livros que eu escrevi, eles têm ligados à medicina, tem essa escopo, ou seja, trazer de volta um tipo de abordagem médica que é uma abordagem que a boa medicina sempre teve. Isso não é exclusividade da homeopatia ou das medicinas integrativas, mas se perdeu um pouco com a tecnologia. E tem uma discussão importante sobre isso em todo o mundo médico, que é assim, como não deixar que a tecnologia, digamos, obscureça o aspecto da relação médico-paciente. Sim, até porque você tem que compreender que muita coisa também é psicossomática e depende do contexto que o paciente está inserido na sua própria vida, do que ele está passando, das angústias, enfim, de toda a parte emocional também que interfere, né? Exatamente, eu acho que é exatamente. E, por exemplo, só para um dado, assim, existe diferença entre a mãe dar o antibiótico para a criança e uma babá dar o antibiótico, no sentido, inclusive, de recuperação da criança. Então, assim, a própria proximidade de quem oferece o cuidado pode fazer diferença. Então, não é só a substância medicinal. Tem algo além da substância medicinal que é difícil dosar, ou medir, ou mensurar, mas que interfere no tratamento. E nesse sentido, eu acho que a máquina vai favorecer a humanidade do profissional, compreende? Porque a máquina faz o exame, mas quem interpreta é você, né? Exatamente. Não, e o que está colocado também nesse aspecto, por exemplo, eu botei isso na minha tese de doutorado, até como uma ilustração. Tem um folder de uma propaganda de laboratório: deixe que a tecnologia cuide de você. Muito obrigada. Pois é. Então, não é para ser contra a tecnologia. Não, claro que não. Mas ela tem que ser inserida no lugar certo. Claro. Senão ela tem uma hipertrofia que obscurece a relação médico-paciente, que é fundamental. Né? Sim, eu acho. Então, o livro trata da homeopatia, mas trata fundamentalmente daquilo que a gente chama de medicina do sujeito. Medicina do sujeito, ou seja, o sujeito tem uma subjetividade que precisa ser incorporada na consulta, para que a pessoa seja melhor atendida e, portanto, melhor cuidada. É mais ou menos isso. Maravilhoso, Dr. Paulo. Muito obrigada, Dr. Paulo Rosenbaum, por mais essa entrevista aqui para o programa Livros da FMTV na Janela da Paulista. E para você, telespectador, um beijo do Felipe e até a próxima. Tchau.